É sempre bom dia mesmo para todo mundo, é o que me resta dizer. Boa tarde a gente não usa, à noite tiraram de mim, eu está dormindo e foi o que sobrou. Enfim, para quem não conhece, um pecado, não por mim, mas por não assistir o meu jornal e não me dar um pouco de audiência, só por isso, eu fico magoado. Rodrigo Bocardi, estou todos os dias aí, se alguém quiser uma companhia para o café da manhã, basta ligar a TV ou o celular, a gente pode tomar um café bem gostoso juntos. Conto com vocês. Prometo que vou tentar, no mínimo, ser divertido. Temos um vídeo, não é isso, pessoal? Para a gente começar, façam um sinal. Não tem vídeo. Então, assim que eu gosto, no improviso, a gente vai descobrindo as coisas, o roteiro é assim que é bom. Tudo formal acaba ficando chato. Vamos lá, nas próximas 2 horas eu vou moderar aqui um debate, ou tentar pelo menos, quero fazer isso com a ajuda de vocês, que sabem mais do que eu sobre o assunto e têm dúvidas talvez mais importantes e mais significativas do que as minhas. Então quero que vocês participem demais junto comigo nesse debate, que é o que pacientes e gestores de políticas públicas precisam saber sobre os biosimilares. Organizado pela Global Cancer, organização norte-americana de apoio ao paciente com câncer. Um medicamento biosimilar não é uma cópia idêntica da droga de referência. No Brasil, a resolução que regulamenta as normas para aprovação destes medicamentos é RDC número 55/2010, da Anvisa. Ela diz que devem ser apresentados, dentre outros requisitos, estudos comparativos entre o biosimilar e o produto biológico, contendo informações suficientes para identificar se as diferenças detectadas nos atributos de qualidade entre os produtos resultam em impactos adversos na segurança e eficácia do biosimilar. Nada como um teleprompter na nossa vida. Esse painel irá explorar, ou pretende, a crescente classe de medicamentos que vem beneficiando mais de 800 milhões de pessoas ao redor do mundo, enquanto esses medicamentos estão sendo incluídos nos processos regulatórios da América Latina. Os pacientes e profissionais da saúde precisam ser educados sobre a importância dos biosimilares. E para esse debate, então, eu gostaria de chamar aqui ao palco a Priscila Torres. Ela é coordenadora de comunicação e responsabilidade social, paciente e ativista. Por favor, Priscila. Para complementar aí o time, essa foto eu vou depois perguntar como é que faz para sair tão bem assim, viu? Ricardo Garcia, vocês vão perceber a diferença. Dá uma olhada, não é a mesma pessoa. Membro do Conselho do Centro Latino-Americano de Pesquisa em Biológicos. Que tipo, meu? Que isso? Não, depois você me ensina, porque ali... Não é verdade, gente? Por favor, olha só, tem a pose. A pose é que mostra que é a mesma pessoa. Valderino Feijó Azevedo, ele é reumatologista, chefe do Hospital das Clínicas Universidade Federal do Paraná. O Dr. Valdair Pinto, consultor em medicina farmacêutica, ele é fundador e proprietário da Okra Fields, Medicina Farmacêutica Limitada. Priscila, troca comigo para não ficar passando na frente de vocês toda hora, pode ser? Obrigado. No fundo, restou a última. Obrigado, obrigado. Estou buscando o microfone. Nossa, melhorou demais. Eu não comecei a conhecer desde sempre. Caramba, né? Melhor. Vem cá, já falei mais cedo, hein? Sem formalidade, comigo não tem essa história. É improviso, é confronto, é discussão, assim que é bom. E também sem mágoa no coração, com qualquer coisa. Entendeu? Vamos aqui jogar de peito aberto, vamos ser felizes, pelo amor de Deus, nessas próximas horas. Então já começo com os senhores aqui, a gente nem combinou antes, porque é assim que eu gosto, no roteiro diz que os senhores terão 20 minutos para apresentação individual. Vocês juram mesmo que tem que ser isso? 20 minutos uma pessoa falando, depois mais 20 outra, depois mais 20 outra, te dorme e vai embora. Vamos fazer? Dinamizar? Eu tenho certeza que todo mundo vai ter a palavra, porque são 2 horas. Vamos começar com 5 minutos cada um, para cada um apresentar o seu panorama. E olha, 5 minutos dá pra gente contar uma vida, hein? E daí a gente abre pro debate. A galera pergunta, eu pergunto e vamos nessa. Pode ser? Quem começa? A dama. Olá, eu prefiro falar de pé. Eu gostaria que colocasse a minha apresentação. Bom, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou paciente de osteoartrite com artrite reumatoide. Tenho a doença há 11 anos. Nos últimos 6 anos eu faço uso de medicamento
biológico. E nós temos um projeto que se chama BioRede Brasil, que congrega hoje 36 organizações de pacientes das mais diversas patologias. Então temos oncologia, temos dermato, neurologia, reumatologia. Qual é essa? Ok, essas são as organizações que compõem a BioRede Brasil. Nós somos uma rede de associações unidas para a realização do advocacy, relações públicas, comunicação e controle social das questões que envolvem os medicamentos biotecnológicos. Essa é a nossa transparência institucional. Recebemos apoio de 2 indústrias produtoras de medicamento originador e uma de biosimilar. Nós temos um consenso multi-institucional de organizações de pacientes brasileiras que foi publicado em abril de 2017 no Jornal Brasileiro de Economia da Saúde. Esse consenso ele traz algumas definições muito claras. Entendemos que biológicos e biosimilares não são idênticos. Devem ser acompanhados de uma identificação para que o paciente possa identificar o produto que ele está recebendo. Nós entendemos que a farmacovigilância é de fundamental importância para qualquer paciente que utiliza qualquer medicamento biológico, mas temos algumas barreiras à farmacovigilância no Brasil. Nós entendemos que é uma questão de mercado nacional, porque precisamos buscar economizar os recursos da saúde que são finitos. Entendemos que a extrapolação de indicação é uma prática aceitável, desde que acompanhada por estudos clínicos. E nós entendemos que a farmacovigilância no Brasil é bastante complicada por essa caixa. Em junho de 2015, a caixa foi trocada no SUS por uma portaria da Anvisa que coloca o nome da molécula, o nome genérico maior do que o nome comercial. O paciente tem intensa dificuldade de identificar o que ele está recebendo. Então, nós entendemos também que a substituição automática ela não é uma prática aceitável e ela traz uma quebra na relação do médico e paciente, porque o médico ele deve estar consciente e deve ter conhecimento do que o paciente dele está recebendo no momento da prescrição. Essa daqui é a realidade do SUS. A partir do momento que a Anvisa trocou a caixa, os pacientes não conseguem identificar aquilo que ele está tomando e ele tem medo de ser biosimilar. E nós trabalhamos para que o paciente não tenha medo do biosimilar, para que ele entenda que o biosimilar são medicamentos que têm um desenvolvimento complexo, apesar de não ser igual ao originador, são medicamentos com estudos bastante confiáveis. No entanto, a substituição automática não é uma prática que aceitamos, mas também não aceitamos que uma caixa verde traga ansiedade desnecessária para o paciente. E aqui é uma questão muito clara, o Ulmir agora é genérico, essa é uma publicação do ano de 2015, e nós temos uma médica comentando medo mesmo, a paciente está com medo de uma coisa que não existe, e a médica confirma, e a paciente diz, fiquei chocada quando recebi esse mês. Então, o trabalho da BioRede é conscientizar os pacientes para que eles não tenham essa ansiedade, mas para que também eles tenham resguardado o direito de acesso ao medicamento de garantia, de qualidade e que a prescrição médica seja atendida. Então, a intercambiabilidade, nós entendemos que ela deve ser utilizada somente no início do tratamento e não entendemos ser aceitável que o paciente que já está utilizando o medicamento biológico originador tenha o biosimilar fornecido e aí ele vem do biosimilar para o originador e do originador para o biosimilar, que é o que manda o processo de compra no Brasil com licitação. Então, aqui é a nota técnica da Anvisa, que foi muito esperada por todos os membros da BioRede, organizações, médicos, sociedade civil, mas a nota técnica da Anvisa, ela não traz uma definição muito clara. Ela fala que a substituição e a intercambiabilidade entre o produto biosimilar e o produto biológico comparador deverão ser definidos pelo Ministério da Saúde e pelo prescritor. Eu não sei se alguém aqui já viu um médico comprando remédio no Brasil. Qual é o médico que tem poder de compra? Prescritor nenhum. Okay? O Ministério da Saúde, por meio da Anvisa, também não define. E a GPBio também define que não é adequado múltiplas trocas entre produto biológico, entre biosimilar e produto biológico comparador, ficando a rastreabilidade e monitoramento bastante dificultado. Isso daqui é mundo real. Biológico, originador e biosimilar fornecido para o mesmo paciente por secretarias de saúde. Nós chamamos isso de coquetel de moléculas porque é algo que jamais foi estudado no mundo inteiro. Não existe nenhum posicionamento científico, médico de nenhuma universidade que tenha estudado como que o paciente reage quando recebe biológico e biosimilar junto, o biológico originador e o biosimilar, determinado por um processo de compra. Nós entendemos que é preciso buscar utilizar com muita responsabilidade
buscar atender a maior quantidade de pacientes possível. No entanto, é preciso ter responsabilidade social com aquilo que está sendo fornecido. E isso não é responsabilidade social. O médico recebeu, o paciente e médico não sabiam o que estavam recebendo, enfermeiras não sabiam o que estavam administrando, e assim foi infundido em alguns pacientes esse coquetel de moléculas. E aqui é o que a gente tem da assistência farmacêutica, né? Nós fizemos alguns questionamentos por meio do portal da Lei de Acesso à Informação, e o Ministério diz que o infliximab adquirido pelo Ministério da Saúde de forma centralizada, ele acontece por meio de uma PDP com a Biomanguinhos, mas ele não cita a situação das secretarias estaduais, e caso o Estado oferte medicamento que não seja distribuído pelo Ministério da Saúde, sugere que o questionamento seja direcionado às secretarias de saúde do Estado, que não respondem às nossas solicitações de esclarecimento. Nós queremos saber como que as secretarias estaduais estão fazendo a rastreabilidade, como que a farmacovigilância dos pacientes que receberam biológico originador e biosimilar está sendo feita. Não existe nenhuma secretaria que atendeu às solicitações da Biorrede Brasil, por isso estamos utilizando os recursos do portal da Lei de Acesso à Informação para ter acesso a essa informação e repassar aos nossos pacientes. Aqui estão algumas atividades da Biorrede Brasil. Fizemos uma audiência pública no Senado Federal no mês de agosto com a senadora Ana Amélia e estamos tratando dentro do Senado Federal a realização de uma lei, alguma diretriz, ou pelo menos que o Ministério da Saúde se posicione por meio da Anvisa de uma forma mais clara, que venha resguardar o direito dos pacientes e a garantia de acesso ao medicamento sem toda essa confusão. Aqui a participação do público online, diversos pacientes, sociedades médicas participaram da audiência pública, tanto presencialmente, nosso público da audiência pública era composto por 70% de pacientes, e nós tínhamos vários pacientes participando também online. E aqui é um pronunciamento da senadora Ana Amélia. Não há justificativa para trocarem um medicamento por outro apenas considerando o custo econômico. Preciso considerar o impacto dessa troca para o paciente. Vamos continuar trabalhando nessa agenda e enviaremos um documento para o Ministério da Saúde. Então, aqui são os nossos questionamentos por meio do portal da Lei de Acesso à Informação, as respostas que não foram cumpridas. Aqui temos alguns encaminhamentos na Câmara dos Deputados, seguimos com a proposta de realizar um evento para os deputados e senadores sobre esse tema. Realizamos um jantar, temos um projeto na Biorrede Brasil, que junto com as associações membros, realizamos jantares instrutivos para a equipe multiprofissional. Esse primeiro projeto foi implementado na cidade de Fortaleza, com o apoio das associações locais do GARS, o Grupo de Apoio ao Paciente Reumático de Fortaleza, de Ceará, e a Associação Nossa Casa. E aqui é um evento que nós realizamos, Biológicos Sem Mitos, para pacientes. Foi bastante bacana essa oportunidade, porque o paciente não discute farmacovigilância, o paciente não entende o que é molécula, e nós entendemos que o paciente deve saber tudo sobre o seu tratamento para que as tomadas de decisões sejam assertivas e ele tenha aderência e participe dos processos de decisões. E aqui é o nosso último projeto, estamos lançando o Biocard Brasil. O Biocard Brasil é um cartão magnético que tem por objetivo conscientizar o paciente da sua participação no seu tratamento, que ele conheça o que ele está tomando, que ele faça registro dos eventos adversos e que ele tenha registro de todas as questões que envolvem o uso de medicamentos. Então aqui ele é um cadastro muito simples, feito pelo Google Docs. Ele gera uma planilha e ele pode ser feito para o paciente em qualquer lugar do Brasil, e enviaremos ao paciente uma caderneta, que é informações e registros de medicamentos, onde ele possa fazer o registro do que ele está tomando e, com isso, ele manter um tipo de diário para que ele possa conversar com o seu médico e ter registro, principalmente dentro dessa cartilha, do número do lote, do registro do medicamento, para que ele tenha o tratamento dele todo bem documentado e ele possa conseguir fazer a rastreabilidade, auxiliar o processo de rastreabilidade caso ele tenha algum problema. E aqui é o que nós entendemos de intercambiabilidade hoje no SUS. Nós temos o pagador no meio, quem decide intercambiabilidade é o preço, e nós entendemos que hoje, em artrite reumatoide, nós somos uma grande incidência de brasileiros com doença, e a nossa luta é para que os pacientes alcancem a qualidade de vida. E eles tenham a remissão da doença, assim como eu tenho a remissão da doença. Eu não tenho cara de artrite reumatoide, eu tive oportunidade de tratamento. E nós esperamos que todos os pacientes brasileiros possam ter resguardado seu direito de qualidade de vida. E que a gente tenha o processo da implementação do biosimilar no SUS de forma regularizada.
que seja tudo feito da melhor forma transparente possível, que o médico esteja consciente e que, sobretudo, a Anvisa tenha, junto com o Departamento de Assistência Farmacêutica, regras e normativas para que oriente o fornecimento para o paciente. As secretarias estaduais de saúde não estão habilitadas a discutir a questão da intercambiabilidade. Temos grandes dificuldades de conversar com as secretarias. E o paciente não pode ter esse problema na mão. Tudo tem que ser resolvido antes de chegar ao paciente. E hoje nós entendemos que a intercambiabilidade está nesse padrão. Eu acho que eu falei mais que 5 minutos. Você está perdoada. Falou 10, o dobro. Concluiu? Tá bom. Obrigado. Acredito que cada um vai apresentar aqui um ponto de vista, por isso tanto faz aí a ordem que a gente estabeleça, mas vamos começar lá da ponta com o Dr. Valdair Pinto. Boa tarde a todos. O tema que me foi solicitado são os aspectos regulatórios dos biosimilares. É sobre isso que nós vamos falar, se você me permitir, uns 15 minutos. Foi tudo brincadeira. Eu estou me isentando aqui de qualquer coisa, vocês perceberam, né? Qualquer coisa a responsabilidade não é minha. O que eu quero fazer nesses 15 minutos é tocar nesses 3 pontos. O conceito regulatório de biosimilares, o que é biosimilar do seu ponto de vista regulatório. Quero também comentar quais as principais diferenças dos aspectos regulatórios, as normas regulatórias entre a Europa, Estados Unidos e a Anvisa. O que existe diferente entre essas autoridades regulatórias. E, em terceiro lugar, o que existe em comum entre eles. O que existe em comum entre a Anvisa, FDA e a Agência Regulatória Europeia. Como se fosse um consenso regulatório entre os três. É isso o que eu vou tocar na minha apresentação. Esses são os meus possíveis conflitos de interesse. Eu tenho feito consultoria para a indústria, mas não represento nenhuma. Vamos começar comentando este fato. Existem 2 vias regulatórias para os medicamentos. Existe uma via regulatória para os medicamentos ditos sintéticos e existe uma via regulatória para os medicamentos biológicos. As cópias dos medicamentos sintéticos são aprovadas. Quando aprovadas, são os genéricos. As cópias dos medicamentos biológicos, quando aprovadas, são os biosimilares. Foram criadas essas 2 vias regulatórias. Por que são diferentes? Porque nós temos 2 vias regulatórias, uma para sintético e outra para biológico. Por que não é somente uma? Para responder isso, vamos recordar o seguinte fato. Vocês sabem que a uva Pinot Noir é originária do Bourgogne, na França. Mas eu posso pegar essa uva e cultivá-la na Califórnia, nas Serras Gaúchas ou no Chile, eu vou produzir o Pinot Noir. Por mais que eu tente replicar a maneira com que o Pinot Noir é produzido na França, na Borgonha, eu não vou obter o mesmo vinho. Não estou dizendo que o vinho produzido no Chile ou na Serra Gaúcha é pior ou melhor. Estou dizendo que é diferente. Vai obter o melhor, o que é incrível. No caso de Califórnia, então... Então, o que eu quero dizer é que os vinhos produzidos com a mesma uva, utilizando tanto quanto possível a mesma tecnologia, quando produzidos por produtores distintos, serão diferentes. Resta decidir qual é o melhor ou o pior, mas essa não é a questão. Por que são diferentes? A mesma uva, o mesmo código genético dessa uva, os mesmos procedimentos, são diferentes porque essa questão biológica, o vinho é um produto biológico, e ele é influenciado por uma centena de fatores. Por isso que não é possível replicar exatamente o Pinot Noir do Borgonha. Um outro caso, por exemplo, vocês sabem que os gêmeos univitelinos, também chamados de gêmeos idênticos, não são tão idênticos. Os gêmeos univitelinos têm o mesmo código genético, são gerados, desenvolvidos no mesmo útero e possuem impressões digitais diferentes. Os bebês são produtos biológicos, mas é impossível replicar esse produto biológico de forma idêntica. O vinho é um produto biológico, um bebê é um produto biológico, produtos biológicos não podem ser replicados de forma idêntica. Então é exatamente por isso que nós temos essas 2 vias regulatórias. A via regulatória dos sintéticos, onde cópias idênticas podem ser produzidas,
e a via dos biológicos, onde cópias idênticas não podem ser produzidas. Por causa disso, eu tenho essas duas vias. A via dos sintéticos origina os genéricos. Os genéricos são cópias idênticas, sob o ponto de vista da substância ativa, do produto original. Enquanto que os biológicos, após o vencimento da patente, as cópias não são idênticas e não seguem a mesma norma regulatória dos genéricos, que são, portanto, biosimilares. Então, esta é a razão porque nós temos essas duas vias regulatórias. Exatamente porque cópias idênticas de biológicos não se produzem. E não sendo idênticas, essas cópias, para serem aprovadas, são aprovadas de forma diferente. Para aprovar um genérico na autoridade regulatória, por serem cópias idênticas, é um procedimento relativamente simples. Basta realizar estudos relativamente simples, chamados estudos de bioequivalência, usualmente feito em voluntários normais, e o produto pode ser aprovado, o genérico pode ser aprovado. Professor, pois não? Eu posso interromper? A gente está aqui, não, é que a gente está aqui para falar de biosimilares, mas me ocorre essa dúvida dessa colocação. E daí aqui, é sempre discussão de todo mundo essa história, eu quero aproveitar para ouvir mais uma palavra. A gente está falando de cópia idêntica, no caso dos sintéticos e genéricos. E aí, laboratório vai defender uma coisa, laboratório de genérico vai defender outra coisa e tal, mas a pergunta é, se é idêntico, por que não gera o mesmo efeito? Ou isso tudo é balela, gera o mesmo efeito? O que são idênticos são as substâncias ativas. Se eu tenho um produto sintético, vencida a patente, eu posso produzir esse medicamento sintético, essa substância ativa, e a produção permite uma cópia idêntica. Esta cópia idêntica da substância ativa vai originar um produto farmacêutico. O produto farmacêutico não é somente a substância ativa, é a substância ativa acondicionada em cápsulas, comprimidos, etc. É necessário demonstrar que essa cápsula, esse comprimido, tem uma absorção e distribuição semelhante ao produto original. Por isso que eu tenho que fazer esse estudo de bioequivalência, biodisponibilidade, para mostrar que o produto farmacêutico foi bem produzido. Se eu faço isso, o genérico está aprovado. Acontece que, com o decorrer do tempo, essa qualidade de produção pode deteriorar. Então, deveria existir uma fiscalização para verificar que, com o passar do tempo, o cuidado de produção do produto farmacêutico permanece. Mas só no processo ou tem algum outro elemento que, no caso, o de marca coloca naquele... Comentando sobre produtos sintéticos, a substância ativa é a mesma. Mas a substância ativa que compõe o comprimido ou a cápsula tem excipientes. Os excipientes podem ser diversos. Ok, obrigado. E o efeito terapêutico deve ser equivalente para ser aprovado. No caso dos biológicos, eu já parto do pressuposto que a substância ativa não é idêntica, porque cópias idênticas de biológicos não se produzem. Então, eu parto já do pressuposto que existem diferenças. Então, o procedimento para aprovação do biosimilar, desta cópia autorizada, necessita de mais verificações. Quais são as verificações? Não é simplesmente um estudo simples como esse. Eu preciso de detalhes exaustivos de manufatura e qualidade. Preciso fazer estudos em animais, estudos pré-clínicos, e eu preciso fazer estudos clínicos de eficácia e segurança. Para saber o quê? Para saber se as diferenças que existem entre a substância ativa original e a cópia, que são diferentes, têm impacto clínico ou não. Se eu demonstrar, através desses estudos, de que o impacto clínico não é relevante, então a cópia é considerada biosimilar. Então, o que são biosimilares, afinal? Biosimilares são cópias aprovadas, portanto legais, de medicamentos biológicos, após o vencimento da patente desses produtos, que foram aprovadas mediante a verificação, através desses estudos complexos, que incluem dossiê de qualidade, produção, estudos pré-clínicos, estudos clínicos, e através dessas verificações, eu pude demonstrar que as diferenças existentes não têm impacto clínico relevante. Então, o conceito de biosimilar é essencialmente um conceito regulatório. São cópias que foram aprovadas, autorizadas pela autoridade regulatória, depois de um conjunto de verificações para medir se as diferenças existentes têm ou não impacto clínico.
Okay? Então, esse é o conceito regulatório de biosimilares. Nesta última década, devido à importância desse assunto, as autoridades regulatórias de todo o mundo fizeram uma revisão das normas para a aprovação dessas cópias. E foram criadas normas, algumas relativamente recentes, para aprovação. A primeira autoridade regulatória a criar normas para aprovação de biosimilares foi a autoridade regulatória europeia. E foi na Europa que a palavra biosimilar foi cunhada. A palavra biosimilar nasceu na Europa. A partir de 2005, os europeus começaram a fazer normas, guias para a aprovação desses biosimilares. Como é que eu devo exigir das indústrias aquelas comparações entre a cópia e o produto original. Então, tudo isso surgiu na Europa em 2005, e a partir de 2005 foram criadas normas cada vez mais detalhadas. Em 2010, nos Estados Unidos também ocorreu uma revisão regulatória. É importante aqui lembrar que tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a revisão regulatória ocorreu após a aprovação de uma lei no Parlamento Europeu ou no Congresso americano. Então, uma lei que define critérios básicos foi aprovada nos parlamentos, e a partir dessa lei, tanto a autoridade europeia quanto o FDA desenvolveram as suas normas. E as normas do FDA começaram a aparecer a partir de 2010, com esta lei aprovada no Congresso americano. Em 2010, também a Anvisa fez uma revisão regulatória e surgiu a famosa RDC 55 de dezembro de 2010, que é uma revisão regulatória para a aprovação dessas cópias. Aqui a primeira diferença: as normas regulatórias da Europa e dos Estados Unidos foram baseadas em leis aprovadas no Congresso. As normas regulatórias para biosimilares no Brasil não foram baseadas em leis aprovadas no Congresso. Foram aprovadas baseadas numa resolução colegiada da Anvisa, sem nenhum demérito para a diretoria da Anvisa, mas a robustez da norma é evidentemente menor do que na Europa ou nos Estados Unidos. Essa é a primeira diferença. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que foi a partir de 2005, principalmente a partir de 2010, que surgiram essas normas para aprovação dos biosimilares. A Europa saiu na frente, os Estados Unidos a partir de 2010, a Anvisa reviu também em 2010, e a Organização Mundial de Saúde entrou também nessa história para orientar os países menores. Menores que eu digo, com autoridades regulatórias menos equipadas do que os Estados Unidos, Europa, Canadá, Austrália. Orientar, por exemplo, a América Latina e alguns países da Ásia. Então, a Organização Mundial de Saúde também emitiu um documento em 2009, dizendo como é que os países deveriam proceder para a aprovação desses biosimilares. Essencialmente, esses procedimentos prescrevem, indicam que a aprovação somente pode ser feita após aquelas comparações em termos de qualidade, comparações analíticas de manufatura, estudos em animais, estudos clínicos entre o produto original e o produto cópia, para demonstrar que as diferenças não têm impacto nele. Então, essa é a base regulatória, a base de todos esses documentos regulatórios. A autoridade regulatória europeia é a mais detalhada. Ela tem um maior número de regras, de normas e diretrizes. Existem diretrizes para a qualidade, existem diretrizes para estudos em animais, estudos humanos, existem diretrizes para estudos de imunogenicidade, porque nós sabemos que os biológicos são imunogênicos, e existem diretrizes para classes específicas de produtos, para insulina, para anticorpos monoclonais, para INTEX, para etc. Então é o mais detalhado conjunto regulatório de normas existente ao conjunto europeu. Os Estados Unidos, como eu disse, reformou a sua regra em 2010, através de uma lei aprovada no Congresso americano. E a partir de 2010, nós temos nos Estados Unidos duas vias regulatórias, uma para aprovar os medicamentos sintéticos, conhecido como NDA, New Drug Application,
aprova o produto original, e o produto genérico é aprovado pelo Abbreviated NDA, ANDA, que é a via genérica. E existe uma via biológica, BLA, nos Estados Unidos, significa Biologics License Application, e uma via abreviada, Abbreviated Biologics License Application, para aprovação de biosimilares, que contém as normas que regulam esse assunto. E a partir daí o FDA desenvolveu normas, existem normas variadas, normas para intercâmbio, estudos clínicos para demonstrar intercambiabilidade, normas para nomes não comerciais, que são discutidos pelos outros palestrantes, e a última norma apareceu essa semana, no FDA, em setembro de 2017, que apresenta detalhes de análise estatística para estudos analíticos de qualidade. Então, o FDA está produzindo um conjunto de normas para normatizar esse procedimento de aprovação dessas cópias. Está ficando cada vez mais complexo também, tão complexo quanto na Europa. E a guia basicamente diz isso, que a via regulatória dos genéricos não se aplica a biosimilares. Para aprovar biosimilares, eu tenho que fazer estudos analíticos de qualidade, determinando os aspectos de manufatura, estudos de animais, estudos clínicos. Os estudos têm que ter propriedades específicas, e assim por diante. E a imunogenicidade deve ser também avaliada, e os Estados Unidos também regulamentou, como vai ser mencionado pelos outros palestrantes, a intercambiabilidade, que é a troca de um medicamento pelo outro, do original para a cópia. E o Brasil? E como é a norma, basicamente a norma regulatória da Anvisa? A norma regulatória da Anvisa difere das normas regulatórias dos outros países, como a Europa e os Estados Unidos, em primeiro lugar, pelo fato de que na norma a palavra biosimilar não foi empregada. A palavra biosimilar, na norma vigente de 2010, ela não foi utilizada por razões específicas que podemos comentar depois. Segundo a Anvisa, os medicamentos biológicos podem ser de dois tipos: os produtos biológicos novos, que são os produtos inovadores, os produtos de referência, os produtos originais. E as cópias desses produtos são chamados pela Anvisa de produtos biológicos. Então, os produtos biológicos podem ser produtos biológicos novos e produtos biológicos. É como se a gente classificasse os animais entre invertebrados e animais. Tá certo? Mas tudo bem. Os produtos biológicos novos, na realidade, são os velhos, aqueles que já existiam, na verdade, são os originais. Eles devem ser aprovados por um dossiê completo, detalhado. As cópias, que chamam produtos biológicos, segundo a Anvisa, podem ser aprovados por duas possibilidades de aprovação. Uma via que é chamada por comparabilidade, que é essencialmente idêntica à via regulatória da Europa, do FDA, que eu tenho que comparar em todos os aspectos ao produto original e determinar as diferenças, se as diferenças têm impacto clínico ou não. Mas a Anvisa tem uma via alternativa que chama registro por via individual, em que esta via reclama ou demanda estudos, mas esses estudos não necessitam ser inteiramente relacionados ou comparativos com o produto original. Então, eventualmente, um estudo clínico eu posso comparar não com o produto original, mas com um produto de referência qualquer. Então, segundo esta via de aprovação regulatória, esta cópia pode ser aprovada realizando estudos clínicos que não necessitam ser comparativos com o produto inovador. Então, na realidade, por esta via, eu não vou conhecer exatamente as diferenças entre a cópia e o produto original. Correto? Então, o que a Anvisa fez, ela criou 3 classes de produtos. A primeira classe são os produtos inovadores, que foram aprovados por dossiê completo. Uma segunda classe são as cópias aprovadas por comparabilidade, que correspondem aos biosimilares. Mas a palavra biosimilar, como eu disse, não aparece na norma da Anvisa. E a terceira classe são os produtos que foram aprovados pela essa via alternativa, que são cópias legais, porque são aprovadas, mas não são biosimilares. Então, cria uma classe adicional de produtos que são cópias não biosimilares,
e foram aprovadas mediante alguns estudos que foram realizados, mas cujas diferenças em relação ao produto original nós não conhecemos inteiramente. Tá certo? Isso é a norma vigente. No entanto, a palavra... Isso faz uma diferença absurda? Muito grande? Grande. Falando do ponto de vista prático. Do ponto de vista prático faz uma diferença muito grande. O paciente. Porque em países onde existem cópias aprovadas por procedimentos que não são procedimentos de biosimilaridade, eu não conheço a diferença entre essa cópia e o produto original. Então, no Brasil... Precisa saber a diferença, se o que te importa é o resultado na aplicação desse medicamento, o que ele vai te oferecer? Não, o medicamento se ele atender ao seu objetivo. O medicamento pode atender um certo objetivo, mas ele pode ser menos eficaz e menos seguro. Eu não conheço exatamente se a eficácia é a mesma. Eu não sei exatamente se a segurança é a mesma. Eu não sei se o potencial imunogênico é o mesmo. Então eu estou criando aqui um comparado com o produto original, eu estou no escuro. Eu não sei exatamente as diferenças. Mas isso qualquer medicamento não pode oferecer esse tipo de situação? Mas são classes terapêuticas diferentes. Tá? Claro, se você está tomando, digamos, paracetamol, você pode trocar com aspirina, não pode? Tá certo? É a mesma classe terapêutica. Você está com dor de cabeça, você está tomando paracetamol, pode estar tomando aspirina. Mas não, isso terapêuticos. Qual é mais seguro? Um ou outro? Depende do seu médico. Um pode ser mais eficaz. A aspirina pode provocar uma lesão no seu estômago, o paracetamol não. O paracetamol pode lesar o seu fígado, a aspirina não. Então são produtos distintos. Estão na mesma classe terapêutica, possuem as mesmas indicações, mas são distintos do ponto de vista de eficácia e segurança. Tá certo? E eu não posso aprovar uma cópia pretendendo que ela substitua esse produto, sendo uma cópia desse produto, cuja diferença eu não conheço. Pretendendo. Diferente para atender determinado ponto, pouco importa para mim se tem uma relação ou não. Então, é isso que eu estou jogando em discussão aqui. Por isso que essas cópias não biosimilares são referidas na literatura inglesa como intended copies. São pretensões de cópias. Não são cópias exatamente, porque eu não conheço as diferenças entre elas. Não? A palavra biosimilar, que foi evitada pela Anvisa nessa norma, é uma palavra que hoje é utilizada em todo o mundo e na classe acadêmica, e a Anvisa reconhece que somente são biosimilares aqueles produtos que foram aprovados por esta via. Tanto que se vocês entrarem no site da Anvisa, vocês vão encontrar no site da Anvisa essa explicação. Mas é uma explicação que está no site, mas não na norma publicada no Diário Oficial. E o que a Anvisa diz no site é assim, que os produtos produzidos em semelhança aos produtos inovadores recebem a denominação simples de produtos biológicos, não são biosimilares, porque alguns não são. Os produtos biológicos registrados pela comparabilidade correspondem aos biosimilares, mas aqueles que não foram registrados pela via de comparabilidade não correspondem aos biosimilares. Podemos denominar de qualquer forma. Eu denomino de cópias não biosimilares, na literatura internacional como intended copies. Não? Muito bem. Esse quadro vocês certamente não poderão ler, né? Mas eu quero ressaltar algumas diferenças importantes entre Brasil, Europa, Estados Unidos e a Organização Mundial de Saúde. A primeira diferença é a denominação. A palavra biosimilar é utilizada praticamente em todo o mundo e no Brasil a palavra não está incorporada na legislação, tá certo? A via regulatória, basicamente em todos os países do mundo, como Europa, Estados Unidos e a Organização Mundial de Saúde, recomenda uma via de aprovação por comparabilidade, enquanto que no Brasil nós temos duas vias, uma individual e a outra por comparabilidade. Outra diferença importante são as vias, a origem da regulamentação. Como eu disse no início, a Europa e os Estados Unidos desenvolveram as suas normas a partir de leis aprovadas no parlamento. O Brasil desenvolveu as suas normas a partir da decisão de uma diretoria colegiada da Anvisa. Não tem a mesma robustez. Todas requerem estudos clínicos. A intercambiabilidade vai ser tocada pelos outros palestrantes, assim como a extrapolação e denominação comum, que é um tema muito importante. Muito bem.
mostrei as diferenças entre Brasil, Europa e Estados Unidos. Mas o que existe de comum? Em que essas autoridades regulatórias concordam? Não? Se analisarmos as normas regulatórias do Brasil, da Anvisa, da Europa, Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, países de autoridades regulatórias importantes, nós vamos encontrar algum consenso, que são esses 5 pontos. Todos concordam que a norma, a via regulatória para genérico não se aplica a biológico. Concordam também, né, que um extenso e detalhado dossiê de manufatura e qualidade tem que ser submetido, tem que ser preparado, para verificar os procedimentos de produção desse medicamento. Todos concordam que são necessários estudos em animais, coisa que não existe para genérico, para determinar a biologia e toxicidade do produto. Todos concordam que estudos de eficácia e segurança são necessários, coisa que não é necessário para genérico. Para genérico basta estudo de biossimilariedade, que é um estudo feito em voluntários. Aqui são estudos feitos em pacientes, de eficácia e segurança. Todos concordam que esses produtos biológicos têm um potencial imunogênico, então os estudos de imunogenicidade devem ser previstos nesses estudos clínicos. E as avaliações de imunogenicidade são geralmente a longo prazo, não é? E devem ser feitas em pacientes. Nós não podemos extrapolar imunogenicidade em animais para pacientes. E, finalmente, todos concordam que os riscos associados aos produtos biológicos são maiores que os riscos associados aos produtos sintéticos. Por isso, um plano de gerenciamento de risco, um plano de farmacovigilância diferenciado é necessário. Então, todos concordam com isso. Então, esses 5 pontos é compartilhado por todas essas autoridades regulatórias, inclusive a Anvisa. Os 3 primeiros pontos é só como comparação? Só como comparação, que deveria existir também para os genéricos? Não, o genérico é outra história. Não, é que na hora minha dúvida é, quando você coloca que tem que fazer isso, o número 1, por exemplo, extenso dossiê de manufatura, estudos pré-clínicos, estudos clínicos, a história de animais, e temos que fazer para os biosimilares, não precisamos fazer para o genérico. É só como comparação ou é um pensamento que acredita que deve existir isso também para os genéricos? Não, para os genéricos eu parto do pressuposto que a substância ativa é idêntica, então o que eu preciso demonstrar é que o produto está bem fabricado, ele é absorvido e distribuído. Tá certo? A minha dúvida era só se estava colocando como comparação ou porque defende a necessidade também do outro. Para o genérico, eu não vou discutir a propriedade da substância ativa, porque ela é idêntica. Aqui eu estou discutindo a propriedade da substância ativa, colocado pois ela comparação. não é idêntica. Okay. Não é? Muito bem. Quero fazer aqui um comentário importante. Aprovado um biosimilar, esse biosimilar, ele é biosimilar em relação ao produto de referência. Logo, logo teremos mais de um biosimilar para um mesmo para referência. Então, logo, logo teremos um biosimilar 1, biosimilar 2, biosimilar 3, biosimilares em relação ao produto original. Quero lembrar que, se existirem 3 biosimilares em relação ao produto original, esses biosimilares não são biosimilares entre si. Esses 3 biosimilares são biosimilares em relação e referência, mas o biosimilar 1 não é biosimilar em relação ao biosimilar 2. Né? A propriedade de biosimilaridade não se aplica nesse caso. Então, existem problemas para serem enfrentados, como será enfrentado pelos que me seguirão, com relação às denominações comum e intercambiabilidade, essencialmente por causa, e principalmente por este fator. E, finalmente, esse é meu último slide, que é o meu comentário, o meu pensamento de como é que nós podemos ponderar, considerar possível redução de custo com os interesses dos pacientes. Né? Porque para que serve um biosimilar? Qual é a função do biosimilar? Qual é a vantagem do biosimilar? Porque o biosimilar, na melhor das hipóteses, ele é não inferior ou equivalente ao original. Então, a única vantagem do biosimilar qual é? Redução de custo. É a única vantagem possível. Então, se essa redução do custo é relevante, nós devemos considerar. Mas como é que nós vamos ponderar isso em relação ao paciente? Então, meu ponto de vista é que todas as decisões devem atender, em primeira instância, o interesse do paciente. Está certo? Nós devemos considerar o seguinte, que para considerar a utilização de um biosimilar aprovado de acordo com essas normas regulatórias,
nós precisamos assegurar que boas normas, boas práticas regulatórias foram utilizadas, tá certo? Para a aprovação desses produtos. Uma via de aprovação que não considera a biosimilaridade não me convence que o produto possa ter a mesma eficácia e segurança do produto original. A outra coisa, a aprovação regulatória deve ser transparente e suportada por estudos apropriados. Eu quero saber quais foram os estudos que aprovaram esse produto, tem que ser transparente, tá certo? A outra coisa, deve desautorizar a substituição automática e regulamentar a intercambiabilidade, que é um assunto que vai ser discutido pelos próximos palestrantes. E uma coisa importante, o médico tem que ter a opção de designar o produto farmacêutico que ele quer utilizar, e não a substância ativa apenas. No caso dos genéricos, né, o médico designa apenas a substância ativa e compete ao órgão dispensador o produto farmacêutico a ser dispensado. No caso dos biológicos, o médico deve ter a opção de designar, de especificar qual é o produto farmacêutico e não somente a substância ativa. Não é? E esses dois elementos eu deixarei pelos próximos palestrantes, são os nomes não comerciais e a regulamentação de intercambiabilidade. E finalmente, se a única vantagem de um biosimilar é redução de custo, que essa redução do custo seja relevante. Tá certo? Muito obrigado. Obrigado, professor. Temos agora Valderílio Feijó Azevedo. Boa tarde, pessoal. Bom, o doutor Valdeir já me facilitou muito a apresentação, porque fez todos os preâmbulos aqui relacionados à regulação. Como vocês sabem, os biosimilares são, na verdade, não tem uma definição científica, mas a definição é regulatória, porque em última análise são moléculas parecidas, mas não são iguais. Então, tudo isso que ele colocou sobre o exercício de biosimilaridade é muito importante. E eu queria falar para o Rodrigo, que eu vou falar na próxima 1 hora, né? Minha apresentação vai demorar 1 hora. Temos um relógio contando, vou deixar claro para todos vocês, 1 hora e 13 minutos, aí você tem que acertar suas contas com o Ricardo. Tá certo, pode deixar. Bom, esse eu vou resumidamente, é o que eu vou falar, mas vou falar sobre intercambiabilidade, ou outro termo em português, na língua portuguesa, é interpermutabilidade. São dois termos muito bonitos, mas intercambiabilidade, o que é isso? É uma propriedade que duas moléculas, dois produtos farmacêuticos ou mais produtos têm, de que eu possa trocar um pelo outro, e isso não vai piorar a sua eficácia, não vai causar nenhum risco para o paciente em termos de segurança, e a eficácia desses produtos, uma vez trocado um pelo outro, vai ser mantida. Por exemplo, eu tenho uma gastrite, estou usando um pantoprazol, né, que é um inibidor de bomba, a classe terapêutica disso é inibidor de bomba de prótons. E aí, de repente, eu usei por 3 dias um determinado produto, vou falar em nome comercial, mas ninguém, deixa para lá. Estou usando pantoprazol, depois eu mudei para pantocal, que é um genérico. Se esses produtos forem intercambiáveis, não vai fazer diferença. Então, a intercambiabilidade de produtos sintéticos, ela está estabelecida no Brasil por lei. Existe um RDC que estabelece isso, que é a RDC 49. Existem mais ou menos 300 produtos farmacêuticos listados lá nessa regulação, e que dizem que esses produtos são intercambiáveis, ou seja, eu posso trocar um pelo outro sem causar nenhum risco para o paciente, seja na perda de eficácia entre esses produtos, ou seja, na alteração, em relação à segurança desses produtos, ok? Mas a intercambiabilidade em relação aos produtos biosimilares, que são cópias biológicas, a gente tem que lembrar que os produtos biológicos, eles são obtidos, os que nós estamos falando aqui hoje, por biotecnologia. Eu tenho que manipular geneticamente uma célula viva, ela vai funcionar como uma fábrica para produzir esse medicamento, esse produto de meu interesse. Então, todos os anticorpos monoclonais, e muitos deles utilizados aí no tratamento de doenças autoimunes, no tratamento de vários tumores, dos cânceres, eles são obtidos por via biotecnológica. Não há outra forma de obtenção desses produtos até o momento. Então, eu tenho que manipular geneticamente uma bactéria, um fungo. No caso dos anticorpos monoclonais, é uma célula de mamífero, se utiliza muito célula de ovário de hamster, que é um rato. E eu manipulando essa célula, eu posso obter esses produtos, anticorpos monoclonais e também as proteínas de fusão, ok? Então, nesse caso, a intercambiabilidade, ela precisa ser melhor estabelecida. Então, eu posso trocar, se eu estou usando um produto Remicade e troco por Remsima,
eu tenho que garantir que esses produtos são intercambiáveis. E mais um detalhe, eu posso iniciar com um produto de inovação, mudar para o produto biosimilar, voltar para o produto de inovação e mudar, fazer o que a gente chama de back and forth, e voltar para o produto. Se eles são intercambiáveis, não vai fazer diferença, não vai gerar nenhum risco em relação à eficácia e segurança desses produtos. Uma vez entendido isso, se vocês concordam com essa definição de intercambialidade, a gente pode seguir adiante, ok? A questão é, quem é que toma essa decisão? Quem é que vai decidir se um produto é intercambiável em relação a outro produto? No nosso caso, no Brasil, são os médicos que decidem? São os pacientes que vão decidir que esses produtos são intercambiáveis? É o pagador, é aquele que, ou seja, que compra e dispensa o produto para o paciente? Ou é a agência reguladora, que é um órgão que vai estabelecer, em última análise, toda a legislação em relação à intercambiabilidade? Desculpa, no caso dos... já temos hoje aqui no Brasil algo Temos uma legislação sobre intercambiabilidade no Brasil, mas de produtos genéricos. Essa Não de tem. produtos sintéticos, essa é a RDC 49, ela estabelece essa intercambiabilidade, lista quais são os produtos que podem ser trocados sem problemas para o E a paciente. intercambiabilidade é feita nos biosintéticos? Galera, desculpa se as minhas perguntas aí são ignorantes aí no ponto de vista, não sei até que ponto vai o conhecimento de vocês, mas eu sou leigo na história. Suas perguntas são ótimas. Existe a intercambiabilidade mesmo que de forma informal hoje? Nós vamos agora, exatamente o que você está perguntando, é exatamente o que eu vou discorrer nos próximos 15 minutos, que é a intercambiabilidade de produtos biológicos, ok? Bom, essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Tá? Existem alguns termos que eu acho que vale a pena a gente recapitular. A simples troca, por exemplo, um paciente tem artrite reumatoide, eu vou citar porque eu sou reumatologista, tenho o viés de tratar pacientes com doenças reumáticas. Mas imagine, temos 8 produtos biológicos para o tratamento de artrite reumatoide. Imagina que um paciente começou com um anticorpo monoclonal, por exemplo, com adalimumab, que é um produto bastante utilizado dentro da área. E esse paciente começa a falhar. Eu posso trocar por outro produto biológico. Isso é a troca simples, mas o pré-requisito e o que leva racionalmente a essa troca é que o paciente está falhando a esse produto. E eu vou tentar, com um novo produto, obter a mesma eficácia que esse paciente teve no início do tratamento anterior. Se essa falha é chamada falha secundária. O paciente começou, foi bem, e depois ele começa a piorar, e então eu vou prescrever um outro produto biológico. Isso é a troca, isso acontece todos os dias no tratamento, especialmente de enfermidades autoimunes. Tá? É muito comum que haja falha, por vários motivos, inclusive por questões imunogênicas, tá? Porque esses produtos, eles estimulam o organismo a produzir anticorpos que podem neutralizar essa molécula ao longo do tempo e esse paciente necessitar de um outro produto, né? Porque vai haver uma falha de eficácia desse produto. A intercambiabilidade é isso que eu comentei, é a propriedade no qual eu posso trocar um pelo outro, e aqui nós estamos falando de um produto de inovação por um biosimilar, e não haver diferença ao longo do tempo, e trocar e destrocar entre esses produtos e não vai dar nenhuma diferença em relação à eficácia e segurança. E a substituição automática é um estado legal, a gente não discute, porque isso é o pagador, é quem fornece e decide. Ele diz o seguinte, eu vou comprar esse produto porque ele é mais barato e eu vou dispensar o que eu tenho. O Ministério da Saúde fez isso com a asparaginase chinesa, a leuginase, que nem foi aprovada pela Anvisa. Essa asparaginase ela foi dispensada para vários pacientes com algumas formas de leucemia linfocítica, na criança especialmente. Mas existia um outro produto antes, que era considerado um produto que mostrou seus dados de inovação, etc. Isso é substituição automática. Então, quando há essa decisão, ela pode ou não levar em consideração se os produtos são ou não intercambiáveis. Se os produtos são intercambiáveis, a substituição automática é um mal menor. O problema é que no Brasil e em vários países da América Latina, produtos são trocados por substituição automática sem que tenham demonstrado a sua intercambiabilidade. Esse é o grande risco, ok? Qual é o grande problema em relação, e qual é a grande disputa hoje industrial que existe na indústria farmacêutica? É que a intercambiabilidade, vejam bem, se um paciente se ele está naive, ele nunca usou o produto biológico, ele pode começar com um produto biosimilar,
sem problemas. Se eles forem aprovados, passaram pelo exercício de biosimilaridade, não há problemas. Mas se eu sou um paciente, estou usando já um produto há 2, 3 anos, estou estável, e o governo de repente compra uma outra molécula, e essa molécula não demonstra intercambiabilidade, isso pode ser um risco. Então, se os produtos são intercambiáveis, e um produto biosimilar ser intercambiável é também uma característica interessante para um produto biosimilar, ele pode ser substituído em pacientes que inclusive já estão estáveis no seu tratamento. Portanto, a penetrância no mercado nesse produto vai ser maior do que se ele for autorizado só para utilizar pacientes que são naivos, que não têm tratamento nenhum anterior com um produto de inovação. Percebe? Então, se um produto for intercambiável, ele pode atingir mais ou menos 70% do mercado daquela molécula inovadora. Se ele não for, ele vai atingir entre 5% e 10% só daquele mercado. Então, existe também uma disputa mercadológica nessa questão da intercambiabilidade. Isso é bom que a gente entenda em relação a isso. Bom, hoje os biosimilares, além de serem aprovados do ponto de vista regulatório, que muito bem falou o Dr. Valdair, eles precisam também ter acesso no mercado. Não adianta só, está aprovado. E daí como é que vão atingir o acesso no mercado? Então tem toda uma série de outras barreiras que esses produtos biosimilares têm que passar. O reembolso, esse produto vai ser reembolsado da mesma forma que o produto de inovação? Sim ou não? A preferência do médico. Os médicos, existe uma geração inteira acostumada a usar produtos de inovação. Normalmente eles olham as cópias com um certo desdém. Será que vai ter a mesma qualidade, a mesma eficácia, a mesma segurança? E a preferência também dos pacientes, ela é disputada. Então, além da aprovação regulatória, existe uma série de outras barreiras que esses produtos têm que enfrentar do ponto de vista mercadológico, ok? Então, não é simplesmente ser aprovado por uma agência reguladora e estar no mercado. Por exemplo, no nosso sistema de saúde precisa ser incorporado. A maior parte dos produtos biológicos no Brasil, cerca de 85% a 90% desses produtos, é fornecido pelo Sistema Único de Saúde, por políticas públicas de saúde. Tá? O mercado privado é muito pequeno para produtos biológicos. No Brasil, nos Estados Unidos ele é imenso, mas nós não podemos fazer comparações do Brasil com os Estados Unidos. E lá a substituição automática não é uma regra. É muito raro que um médico prescreva um produto e que o farmacêutico dispense outro, que seja intercambiável. Portanto, nos Estados Unidos existe uma lei que regulamenta a intercambiabilidade. Ela está em análise, existe uma consulta pública, mas claramente o FDA se manifesta a favor de diferenciar biosimilaridade de intercambiabilidade. Um produto pode ser biosimilar e não intercambiável, e ele pode ser biosimilar e ser também intercambiável. Tem uma lei que vai reger isso. Tá? Como é que acontece nos outros países do mundo? A Organização Mundial de Saúde não tem uma posição, ela reconhece a importância do tópico, a agência europeia ela não avalia, ela deixou para os países membros da União Europeia decidir. Então existem diferenças entre um produto, a intercambiabilidade no leste europeu e no ocidente da Europa. Por exemplo, na França, na Alemanha, em alguns países, a intercambiabilidade pode existir, mas ela não é uma regra. Enquanto a intercambiabilidade, por exemplo, na Escandinávia, vocês viram o exemplo da Dinamarca e o exemplo da Noruega, o governo tem trocado todos os produtos de inovação por biosimilares. No caso, por exemplo, do infliximab, todos foram trocados e estão sendo ainda trocados na Dinamarca e também na Noruega por um produto biosimilar. Então, existe substituição automática em alguns países em produtos que demonstraram para o europeu a intercambiabilidade. Mas ela não exige dados de intercambiabilidade, a agência deixa para que os países decidam. Então, tem grandes diferenças na Europa. O FDA, ele separa o que é um produto biosimilar do que é intercambiável. Existe, inclusive, uma lista chamada de um livro roxo, que claramente diz se um produto é biosimilar ou se ele é biosimilar intercambiável. Até o momento, não existe nos Estados Unidos um produto que seja biosimilar e intercambiável. Tá? Os produtos que foram aprovados até o momento foram aprovados como biosimilares. Inclusive o próprio Remsima foi aprovado como biosimilar e não recebeu intercambiabilidade até esse momento. Salvo engano meu, pode ser que tenha acontecido aí nos últimos dias, mas isso é o que eu tenho de informação. Tá? Outros países também regulamentam, dizem que pode ser substituído, o caso do Japão, e também o Canadá, mas claramente existem diferenças entre os países em relação a intercambiabilidade. Tá? Aqui eu não vou me deter a falar. E no Brasil, como é que é? A Anvisa disse,
a intercambiabilidade vai ser definida entre o médico e o paciente. A Anvisa não regulamentou a intercambiabilidade. Foi um pouco frustrante para nós, porque achávamos que essa característica de uma molécula biológica seria regulamentada, né, de um produto farmacêutico biológico. E ele deixou para os médicos e pacientes decidirem isso. Tá? Nos Estados Unidos não pode fazer a intercambiabilidade? Não, existe, na verdade, tem um draft, que é uma consulta pública que está em andamento, mas claramente já se posicionou o FDA de separar o que é um produto biosimilar do que é um produto intercambiável. Ele pode ser biosimilar e não intercambiável, e pode ser biosimilar e intercambiável. Tá, mas não existiu. Diante desse cenário, se você tem um mercado que está colocado com todos os medicamentos biosimilares e está todo mundo estabelecido naquele mercado, por que levaria à criação, que não existe, de um intercambiável? De um produto, os dados que ele vai demonstrar através de estudos clínicos, principalmente. Esse não é o interesse de um laboratório ter? Porque, como você disse, ele vai ter uma aceitação maior? Veja, uma coisa que eu percebi nas tuas perguntas, Rodrigo, que é importante até responder, porque eu acho que pode ser a dúvida de todos, é que um produto biosimilar, ele é biosimilar de um determinado produto, que já está com o mercado estabelecido. Quando ele entra naquele mercado, ele vai ganhar mercado daquele produto. Então, ele tem que ter algumas normativas para ele, por exemplo, ser substituído. De repente, aquele produto de inovação que foi utilizado durante 15 anos, 20 anos, um biosimilar ocupa todo o mercado daquele produto. Isso, do ponto de vista mercadológico, industrial, poderia ser muito ruim, de certa forma. Mas essa propriedade, ela é regulamentada. Há, claro, opiniões diferentes disso que eu estou colocando para você, de que, na verdade, um produto biosimilar, todo produto que caracteristicamente seja biosimilar, do ponto de vista teórico, pelo menos deveria ser intercambiável, porque são moléculas muito, muito parecidas. Mas isso não é um fato para produto biológico, porque há diferenças que podem impactar e que precisam ser demonstradas. Não, que eu estou tentando enxergar um pouquinho mais na frente. Se tem uma normativa, uma consulta lá, a partir do momento que se determina que vai ter uma definição para o intercambiável, eu imagino, pelo mercado que você disse, é que o interesse será em produzir um intercambiável e não ficar só com o biosimilar. É por isso. E eu vou mostrar como é que a indústria está se preparando para isso, para produzir produtos que sejam, ao mesmo tempo, biosimilares e intercambiáveis. E se no Brasil também... É ruim isso no Brasil, dessa maneira? Deixar uma definição ser relação médico-paciente? E eu vou mostrar por quais são os gaps. Eu não vou dizer se isso é ruim ou se é bom, mas vou mostrar quais são os gaps. O que falaria a favor disso e o que especialmente fala contra essa... Bom, esse foi um artigo que nós publicamos há cerca de 8 anos, né? Mais ou menos 9 anos. E aí a gente já discutia em 2010 todos os problemas que nós estamos vivenciando hoje. Um deles da intercambiabilidade. A farmacovigilância, que vai ser tocada depois pelo Ricardo, também é um outro problema, porque nós temos sistemas de farmacovigilância, especialmente em América Latina, que não são tão robustos quanto a gente imagina. Isso aqui é um trabalho, inclusive, que participou a GAFPA, né, e também a Global CCA, mostrando o seguinte: familiaridade com biosimilares. Vejam só, nunca ouviram falar e não podem definir o que é um biosimilar. 35% dos médicos entrevistados em América Latina estão familiares, têm um entendimento básico do que é um biosimilar. 50%, só a metade. E 12% somente estão muito familiares e têm um completo entendimento. Como é que nós vamos deixar para esses médicos decidirem o que é intercambiabilidade com dados como esse, em América Latina? Outro dado, diferenciar o que é um produto biológico do que é um produto biosimilar e do que é um produto não comparável. Metade dos médicos, né? E aí, então, a primeira pergunta é: como vamos deixar para médicos e pacientes tomarem essa decisão? Ok? Vão ficar à mercê de dados ou do marketing da indústria farmacêutica, ou vão ficar à mercê de decisões muito peculiares de cada um dos profissionais, tá? Então, já que a intercambiabilidade, ela é uma característica que deve ser demonstrada entre esses produtos, porque resta sempre uma dúvida se um produto inovador, do ponto de vista biológico, tem as mesmas características físico-químicas, biológicas, clínicas, etc., de um produto cópia. Então, esse risco residual, ele deve ser comprovado de alguma forma. E isso é feito através de estudos clínicos. Isso foi bem tocado pelo Dr. Valdair também, que mostrou que um biosimilar, ele normalmente é avaliado contra um produto de referência. Então, posso ter um biosimilar B e um biosimilar C ou D,
que são biosimilares do produto de referência, mas eles não são biosimilares entre eles. E duvido muito que a indústria farmacêutica vá fazer ensaios comparando biosimilaridade entre produtos biosimilares, tá? E isso talvez sejam dados que vão ser gerados ao longo do tempo, através de registros de medicamentos ou através de alguns estudos na academia, etc. Mas isso não vai acontecer rapidamente. Nós vamos estar inseguros em relação, no início pelo menos, à biosimilaridade entre esses produtos que são cópias. Vejam aqui um exemplo de 3 produtos que são biosimilares. Benepali, que é uma cópia do SB4, todos são produtos biosimilares, comprovadamente biosimilares, aprovados, 2 deles aqui já aprovados na agência europeia. Mas veja, o nível de formação de anticorpos entre eles é muito diferente, né, quando comparados. Veja aqui, o GP2015, que é o Erelz aqui, da Sandoz, que é um produto biosimilar, comparado aqui com o SB4, então mostrando o seguinte: todos os 3 são biosimilares, mas eles têm diferenças em relação à imunogenicidade, em relação aos efeitos que eles provocam, por exemplo, no sítio de injeção, porque eles são aplicados subcutâneo, pode ser no abdômen, pode ser no braço, pode ser na coxa, mas subcutâneo. Então, eles podem provocar efeitos diretos no sítio de injeção. Porque, muitas vezes, existem diferenças nos devices e na formulação desses produtos. Por exemplo, o device do Enbrel tem um látex e o device do SB4 não tem. Por exemplo, ele causa menos alterações no sítio de injeção. Bom, isso são detalhes, só para mostrar, é um pequeno detalhe, eu não vou entrar nesse mérito ainda, né? Mas existem várias recomendações de várias entidades, mas nenhuma delas fala sobre intercambiabilidade. Os europeus têm recomendações, os americanos, mas até agora saiu recentemente uma recomendação de alguns líderes de opinião na Europa, mas uma recomendação muito geral sobre intercambiabilidade, nenhuma dizendo se um produto pode ou não ser trocado por outro. Então, nós temos ainda necessidade de melhor regulamentação nesse aspecto, de melhores recomendações para profissionais e pacientes. Além disso, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o Grupo de Estudos de Doença Inflamatória e a Federação Brasileira de Gastroenterologia teve a oportunidade de criar recomendações conjuntas. Eu tive a oportunidade de liderar essas recomendações, e essas recomendações fortemente apoiam a entrada de biosimilares no mercado. Mas os especialistas não estão a favor da substituição automática, e especialmente se na substituição automática esses produtos não tiverem demonstrado intercambiabilidade. Se os produtos demonstraram, então a substituição automática, que é uma regra. O nosso sistema público exige substituição automática, porque por causa das políticas de aquisição. De repente você está usando um outro produto que não era aquele que você usava inicialmente, porque foi uma negociação feita com o governo, e o governo comprou produtos que geram economia, que são mais baratos. E você que é o culpado se você não aceita o outro, você que é você que é o duro na queda, você que é o arrogante, você que é tudo mais. O discurso é esse. Na verdade, assim, eu acho que uma das coisas importantes é o seguinte: o Brasil está mudando, gente, mudando mesmo, e eu acho que está mudando para melhor, viu, Rodrigo? Eu acho, porque as pessoas estão se tornando um pouco mais conscientes, né? Eu vejo as associações de pacientes, especialmente, muito mais ativas nesse aspecto, às vezes mais do que a classe médica, em alguns pontos, tá? Eu acho isso relevante. Por exemplo, tivemos uma discussão no Senado agora por causa da Biorrede, a Priscila e todo o pessoal que faz parte provocou essa discussão, chegou ao Senado, vai chegar ao Congresso Nacional essa discussão de intercambiabilidade. Então, nós somos muito ativos nesse aspecto. Aquele Brasil antigo, de que a gente aceitava tudo de cabeça baixa, acabou, não existe mais esse Brasil. Nós estamos num novo, pelo menos estamos tentando construir um Brasil diferente nesse aspecto, tá? Em relação a políticas de algumas recomendações, e uma das características que eu te falei, Rodrigo, que você perguntou, é que os ensaios clínicos desses produtos já estão vindo com características. Por exemplo, os ensaios dos primeiros biosimilares são estudos de comparação cabeça a cabeça, que a gente fala. Faz um estudo. Existem 2 tipos de estudos, de fase 1 e fase 3. Um para estabelecer a farmacocinética do produto, ou seja, o que o corpo faz com aquele medicamento, ok? E um estudo de fase 3, que é para estabelecer a farmacodinâmica. O que aquele medicamento faz no corpo, ok? Os estudos de fase 2, que são estudos para estabelecer a dose de medicamentos, não são necessários para biosimilares, porque a dose já está estabelecida com o produto de inovação. Então, eu não preciso fazer nenhum estudo para estabelecer a dose dele. Ele tem que ter na mesma dose do produto de inovação.
Então, veja, os primeiros estudos eram dois braços, o biosimilar e o produto de inovação, daí os dois migravam só para o grupo do biosimilar. Hoje existem estudos assim, 4 braços, no qual os braços do meio vão migrando. Eu passo do grupo do biosimilar para o grupo de inovação, e daí vou trocando e destrocando, e com isso eu posso garantir, por exemplo, que esses produtos possam ser intercambiáveis. Existem muitas dúvidas, quanto tempo isso deve ser feito, qual é a extensão desse tempo que o paciente deve utilizar, e todos eles avaliam, por exemplo, a formação de anticorpos contra aqueles produtos farmacêuticos biológicos. Qual é o medo dos médicos quando os produtos, em relação à intercambiabilidade? Primeiro, que possa haver perda de eficácia quando eu troco um produto pelo outro, ok? Segundo, que possa haver uma falha secundária devido à maior formação, por exemplo, de anticorpo quanto ao produto biosimilar do que já está estabelecido quanto ao produto de inovação. Só uma interrupção aí, está respondendo já por outro ângulo a pergunta delas duas, saber exatamente, eu sei que a gente já falou sobre isso, mas para esclarecer, quais são as vantagens da intercambiabilidade? Temos o lado negativo aqui. Tá. Outra, não, aqui na verdade são dúvidas, né? Outra, se as reações agudas, elas são as mesmas. Por exemplo, reações infusionais, muitos desses produtos são utilizados endovenosamente, você tem que ir num centro de infusão, quem faz tratamento para tumor, vários dos produtos são infusionais, ou se eles são subcutâneos, as alterações no sítio de injeção. E tem alterações de segurança do produto que levam por exemplo, efeitos que a gente chama de adversos, que demoram para acontecer. Às vezes você infunde hoje, vão acontecer daqui 1 mês, 2 meses, tá? Por exemplo, é muito bem estudado, por exemplo, eu vou falar um palavrão para vocês aqui, leucoencefalopatia multifocal progressiva, que é ocasionada por alguns anti-TNFs e também pelo rituximab, que ocorre meses depois. E se os produtos não são intercambiáveis, eu fico trocando um produto por outro, se um paciente desenvolve essa tal de leucoencefalopatia multifocal progressiva, a que produto eu vou atribuir isso? Mesmo que eles tenham nomes diferentes, se eles forem intercambiáveis. Então, vocês vão ver, e daí vamos valorizar também a conversa do Ricardo aqui, para falar como a farmacovigilância é importante. Mas olha para o relógio aí, senão... Estou olhando, estou aqui finalizando. Agora eu vou falar um lado bom para vocês. Tem 10 anos de estudos de biosimilares na Europa. Até o momento, nenhum grande problema em relação à eficácia e segurança desses produtos. Os produtos, mais de 30 produtos biosimilares foram aprovados na Europa, e até agora, nenhum problema em relação à eficácia e segurança. Em todas as publicações que vocês vão encontrar, de tal forma que a Agência Europeia fez agora uma publicação sobre os 10 anos dos produtos similares na Europa, e também já temos até uma meta-análise que foi realizada aí. Alguns intercambiáveis. Alguns intercambiáveis, né? Isso aqui eu vou passar para a gente finalizar. Eu queria chamar a atenção sobre também alguns estudos que têm sido publicados de troca. Mais de 50 estudos foram avaliados, mostrando que não há diferença entre esses produtos, tá? Algumas revisões que a gente chama sistemática, avaliando também muitos artigos publicados na literatura, mostram que não há diferença. Mas qual é o grande problema hoje na América Latina? Graças a Deus não é um problema para o Brasil. São as cópias chamadas cópias não regulamentadas. Deixa eu voltar aqui. Que são essas cópias aqui, que são cópias de produtos farmacêuticos. Por exemplo, o Kikuzuban, que é produzido no México, que é uma cópia do rituximab, foi retirado do mercado esse produto por causa de choque anafilático. Houve um litígio, inclusive, entre companhias por causa disso. Mas o Etanar está na Colômbia há 10 anos. É um produto que, na verdade, para os colombianos é um bom produto, mas não é um biosimilar, porque ele não tem estudo de comparação cabeça a cabeça com o etanercept, que é o produto de inovação. Vejam bem, um biosimilar não é para provar que ele é eficaz e seguro. Ele tem que provocar que a eficácia e segurança dele é comparável à eficácia e segurança do produto de inovação. Não é mostrar que ele é eficaz e seguro só, mas é mostrar que a eficácia e segurança dele está em um nível de equivalência daquele produto ao qual ele pretende ocupar parte do mercado, ou completamente. Se não for isso, cria um produto de inovação. Cria um produto de inovação. Aí você chegou no ponto. Okay. Então, muitos desses produtos aqui poderiam ser aprovados como produtos de inovação, mas não como biosimilares. Nós não estamos dizendo que eles são ruins ou bons, mas não são biosimilares, porque eles não têm o exercício completo de biosimilaridade. Falta-lhes, então, os ensaios clínicos. Então, por último, eu queria mostrar, é o meu último slide agora. A intercambiabilidade é uma propriedade de 2 produtos farmacêuticos. Ela tem que ser comprovada através de dados clínicos, especialmente, tá? De um dossiê muito robusto dessas moléculas. Claro que quanto mais parecidinhas elas forem,
é maior a probabilidade de que elas sejam intercambiáveis. Tá? Se houver dúvidas adicionais entre comparação entre essas moléculas, então elas têm que ser comprovadas, essas dúvidas têm que ser dirimidas através de ensaios clínicos. Deixar para os médicos e para os pacientes a decisão implica que ambos têm apropriado conhecimento para decidir que molécula tem ou não essa propriedade, o que claramente não é verdadeiro. Nós mostramos aqui com alguns dados de América Latina para vocês. Tá? Como aceitar que esses produtos realmente tenham a intercambiabilidade? Esses dados são gerados através de estudos chamados pivotais, cabeça com cabeça, estudos de extensão e dados de vida real, que vão ser, em última análise, gerados a partir de registros. Então, cada molécula, não podemos discutir intercambiabilidade geral, vamos discutir intercambiabilidade desse produto, desse biosimilar. Então, tem que ser uma análise sempre caso a caso. A intercambiabilidade, e aqui por último, é o meu link com a próxima apresentação do Ricardo. A intercambiabilidade deve estar fortemente relacionada a um sistema robusto de farmacovigilância, que tem que, se houver alguma alteração na troca, ela tem que ser comunicada, esse reporte tem que ser feito claramente. E se não houver um sistema robusto de farmacovigilância, não adianta demonstrar intercambiabilidade, porque o segmento, o follow-up, que a gente fala desses produtos, vai ser muito ruim ao longo do tempo. E, claro, por último, os mercados onde a substituição automática é autorizada, a intercambiabilidade raramente é regulada. Por exemplo, no Brasil, não é uma surpresa para mim que a Anvisa não tenha regulamentado, porque a nossa prática de substituição automática é comum. Então, ela não quis impactar e achou que, nesse momento, os produtos também não tinham dados para configurar, dar essa propriedade a determinadas moléculas. E, ao contrário, nos mercados onde a substituição automática é possível, mas não é comum, leia-se aqui Estados Unidos, especialmente, a intercambiabilidade, ela tende a ser altamente regulada. Então, nós vamos ver uma lei de regulamentação de intercambiabilidade nos Estados Unidos, a mesma coisa nós não vamos assistir na Europa e, provavelmente, a mesma coisa não vamos assistir aqui na América Latina. Muito obrigado e fico à disposição para as discussões. Ô, Priscila, eu não sei se foi a melhor ordem, mas acho que, não sei se você gostou, mas acho que você vai ter que me agradecer de alguma maneira diante do tempo. Você imagina se eu te deixasse por último espremida nesse relógio. Não sei se foi a melhor ordem, mas imagino que a compreensão, e se eu pequei nisso, eu quero fazer aqui uma relação, então. E aí, ver se faz sentido, para a gente estabelecer uma linha de discussão aqui. O preço, ele tem sido menor do biosimilar aqui no Brasil, só que daí você foca nessa compra do mais barato, sendo que no meio do caminho você tem todas essas questões que foram colocadas aqui. Será que para nós, pacientes, é uma boa? Será, trazendo aí o posicionamento agora do Ricardo, será que nós podemos acreditar no que é mais barato? Estaremos todos nós com o melhor produto? Vale a pena olhar só para o preço, no caso, diante desse cenário que foi colocado? Olha, vou te responder antes de entrar no meu tema aqui. Sem dúvida. Eu imaginei que o seu tema fosse relacionado a isso. Eu vou entrar nisso. Olha só, a gente não pode criar um monstro não, hein, gente. Biosimilar, os aprovados no Brasil, ou aprovado até então, ele demonstrou, através de seus próprios estudos, suas evidências, que ele tem qualidade, eficácia e segurança compatíveis com o medicamento inovador. Ou seja, não tem nenhum problema usar biosimilar, ele é bem-vindo. A discussão que a gente teve aqui um pouco mais com o Dr. Valderillo, inclusive, é sobre como utilizá-lo, ou seja, intercambiando ou não entre um medicamento inovador e um biosimilar, porque amanhã vão ter 3 biosimilares. Então, essa intercambiabilidade, ela independe da marca, tá? Toda a preocupação que a gente tem entre um inovador e um biosimilar, ela é a mesma se um paciente estável, por exemplo, iniciou uma terapia com biosimilar e ele faz a intercambiabilidade para um inovador. Então, a questão é da molécula, como bem disse o Dr. Valderillo. Então, é importante, o biosimilar é muito bem-vindo, um produto que comprova qualidade, eficácia e segurança é bem-vindo. A gente não deve nunca olhar para a caixa do medicamento para definir a nossa terapia, mas porque em saúde a gente não calcula custo dessa forma. Né? É muito mais complexo, é custo efetivo. Então, a gente tem que ver a clínica também. Então, a discussão é um pouco diferente. Não criemos monstro em cima do biosimilar. Biosimilar é um produto de qualidade. Aprovado pela Anvisa até hoje é um produto de qualidade. Isso não tem discussão, tá bom? Bom, voltando aqui, eu vou falar de farmacovigilância. Eu vou correr aqui porque sobrou para mim o bagaço da laranja. Então, aqui tem um conflito de interesse. Eu queria deixar claro também que a foto aqui, a qual se referiu o Rodrigo, ela é em 2 dimensões, ela não traduz toda a minha formosura. Vamos lá.
Bom demais. Olha, vamos lá, tá seu tempo aí. Eu acho que até aceleraram o relógio, que é uma injustiça. Mas eu tô tranquilo que eu tô isento de qualquer culpa. Você não vai sair daqui com mágoa comigo especificamente. Os demais. Vou rapidinho. Vamos lá. Só lembrar que a OMS é a nossa igreja e as diretrizes da OMS são as nossas diretrizes naturais do nosso grupo de estudos, que é o CLAP-Bio. Bom, vamos lá. Medicamentos biológicos, vamos para farmacovigilância. Farmacovigilância é uma palavra que vem do sânscrito e ela quer dizer onde a bomba explode. Tarzan tem uma outra definição. É aqui que o bicho pega. Mas tem um poeta carioca, Bezerra da Silva, dos Alpes cariocas, que dizia: é aqui que a merda fede. Desculpa, a palavra é feia, mas não é mais palavrão, né? Vamos lá. O bicho vai pegar aqui, gente, porque tudo que a gente discutiu aqui estoura na farmacovigilância. Então, o que é a farmacovigilância? A gente tem uma definição aqui do Google, ou de algum autor qualquer. Vou esquecer essa definição, vamos pensar no que na prática é a farmacovigilância. O Dr. Valdair e o Dr. Valdaírio, ambos falaram sobre estudos clínicos. O estudo clínico é um mundo controlado, homogêneo, bonitinho. A dona Maria Estela da Silva Ferreira se candidatou a um protocolo de estudo clínico e quando ela chegou lá, os critérios de exclusão não deixaram ela entrar. Vamos dizer que o critério de exclusão, vamos dizer que ela tivesse artrite reumatoide. O critério de exclusão fosse idade, comorbidade, né, outras doenças que ela tinha, ou uso concomitante de outros medicamentos, tá bom? Então ela não pôde participar daquele estudo. Aquele estudo é um mundo homogêneo, criadinho, bonitinho, organizadinho. Na hora que esse produto foi aprovado, a dona Maria Estela foi no consultório do Dr. Valdaírio, depois de uma terapia que não funcionou com medicamento sintético, e ele prescreveu esse biológico para ela. Ou seja, o mundo real não é o mundo do estudo clínico. O mundo real é o mundo real. Então, no mundo real, essa senhora teve acesso a esse medicamento. E como ela, muito mais gente, em um período muito mais curto que um período de um estudo clínico, com comorbidades, com uso concomitante de outros medicamentos, tem acesso a esse mesmo medicamento que não foi... esse tipo de perfil de paciente não foi avaliado no estudo clínico. E aí, meu amigo, a farmacovigilância tem que funcionar. Então, o que é a farmacovigilância? É tudo aquilo que acontece depois que o produto é aprovado. Ele foi aprovado, então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que monitorar. E existem ferramentas, inúmeras ferramentas para isso. Falar de farmacovigilância é uma tarde inteira, então eu vou correr. Eu vou focar em alguns pontos específicos biológicos. Isso aqui eu acho que é um quadrinho legal, que a farmacovigilância não funciona se esses entes não funcionarem. Se não houver entre eles informação, comunicação e relação, esquece. Se o profissional de saúde, a indústria que produz o produto, o paciente e a entidade regulatória não conversarem, não existe farmacovigilância. A informação ela tem que sair daqui, dar a volta toda e voltar para cá. E aí a gente passa pelo profissional de saúde. Quantos médicos tem aqui? Não pode mentir, tá? Vocês reportam efeito adverso? Tá, fala sério. Olha só, parabéns. Porque, olha só, a gente não aprende isso na escola médica. A gente não aprende isso. Farmacovigilância é uma palavra que você conhece depois de você sair da faculdade de medicina. Então, não existe uma cultura para sugerir ao médico que faça isso de forma frequente. Mais do que isso, as ferramentas disponíveis para o médico fazer isso, profissional de saúde, de uma forma geral, o farmacêutico participa muito disso, né? Não são ferramentas amigáveis. Então, você já não quer fazer muito. O paciente chega lá e fala, doutor, tive isso aqui, você já não quer... Tem mais 3 caras para atender ali. Então, o sistema, ele começa errado na nascente. Então, vamos lá. E quando a gente vai falar de biológico, e aí eu vou pegar um gancho do Dr. Valdair, existe uma coisa que todo produto biológico, quando ele é aprovado, quando ele emite o seu dossiê, junto com ele vai um plano de farmacovigilância. Aqui é obrigado no Brasil. Então, existe um plano de farmacovigilância, ou seja, um plano de gestão de risco. E dentro desse plano de gestão de risco, existe um que se chama de plano de minimização de risco. Dentro desse plano de minimização de risco, existe um projeto ou um programa que deveria funcionar, que é de educação do paciente, que é de educação do profissional de saúde, que é de educação da comunidade, do cuidador. Aí a minha pergunta é, isso funciona? Alguém audita isso? Então, o que acontece é o seguinte, gente, existe uma carta de amor. A minha namorada mora no Japão, eu mando uma carta para ela, mas eu não namoro ela nunca. Então, eu tenho a carta de o que amo, mas eu tenho 35 namoradas aqui. Então, o que adianta eu ter essa carta de amor? Então, eu tenho uma carta de amor, que é um plano de farmacovigilância, que ninguém bota em prática e ninguém também regulariza. No final das contas, estoura onde? Na farmacovigilância, estoura no paciente. Porque, aliás... É muito bom lembrar que aqui tem um paciente, né? Ou seja, toda essa discussão aqui existe porque existe o paciente, né? Não vamos esquecer disso. Quando a gente discute de dinheiro, esquece o paciente. Então, olha só, farmacovigilância,
programa de farmacovigilância, programa de minimização de risco, se o seu paciente usa um medicamento injetável, auto-injetável, no dia que ele for lá na farmácia alto custo e receber um biosimilar, para não ficar levantando bandeira, o seu paciente é um paciente estável com uso de biosimilar, no dia que ele for lá na farmácia alto custo e receber uma canetinha diferente, quem é que vai ensinar para ele a usar essa canetinha? É o dispensador? Ele foi treinado pela empresa do plano de farmacovigilância? Alguém treinou? É o médico? Então, imagina um senhorzinho lá do interior, que ficou 5 anos aprendendo a usar uma canetinha e de repente ele recebeu uma canetinha diferente. Vocês acham honestamente que ele vai saber infundir o medicamento? E quanto custou esse medicamento? Custou barato? É mais barato, mas não é de graça. Então, olha só, gente, farmacovigilância é complicado pra caramba. Aí você vai dizer que teve falha de eficácia do medicamento. Não teve não, gente. Ele não soube foi injetar o medicamento. Então, esses são alguns problemas que a gente vê todo dia para os biológicos na farmacovigilância. O doutor Valderi já falou muito bem disso, quer dizer, a questão de monitorar pensando em intercambiabilidade é fundamental. Agora, como que eu monitoro se eu tenho 2 produtos que não são idênticos, mas que o princípio ativo é o mesmo ou é denominadamente o mesmo? E como que eu faço isso na farmacovigilância? Como que eu rastreio isso? Se é o mesmo produto, supostamente? Se indiscriminadamente os pacientes recebem isso, como que eu vou fazer isso? Isso é um problema mundial, o mundo inteiro discute isso. A OMS deu uma sugestão de criar uma coisa chamada qualificador biológico. O que é um qualificador biológico? Segundo a OMS, são 4 letrinhas que ela sugere, né, que sejam acrescentadas ao final do princípio ativo. Não importa se é medicamento biosimilar ou biológico, inovador, é retroativo. Então, todos os medicamentos biológicos deveriam, a sugestão deles que deveriam levar um sufixo de 4 letras para acompanhar esse medicamento, para a gente poder, na hora de fazer a rastreabilidade, a traçabilidade, a gente conseguir identificar que produto aquele paciente efetivamente recebeu, tá bom? Quer dizer, a OMS, depois isso foi uma consulta pública em 2014, depois de 2015 ela recolocou, só que ela introduziu aqui uma coisa que eu não sei traduzir, eu não sei qual é o nome traduzido, caramba, que é o checksum, que são são 2 numerozinhos. Pô, isso aqui complicou pra caramba. Vamos ficar no primeiro aqui, porque inclusive foi como adotou os Estados Unidos. Todos os biológicos similares aprovados desde 2015 nos Estados Unidos, eles são aprovados com um sufixo de 4 letras. Todos. Tá? E é curioso, porque quando a primeira foi aprovada, que foi a filgrastima, ela não tinha ainda publicado a sua regulação para isso. Os Estados Unidos hoje têm uma regulação, só que antes mesmo ele já tinha aprovado o medicamento com um sufixo. Então, essa é uma discussão mundial, não é nossa não. Essa é uma preocupação mundial. Vou correr aqui. Isso vai facilitar a notificação do efeito adverso, quando é notificado, né? Então... vai facilitar a gente poder rastrear, saber, esse paciente usou esse produto, aquele paciente usou outro produto. No caso o evento adverso tardio, a gente pode ter uma ideia do que aconteceu, porque também certeza a gente não vai ter, porque se esse cara intercambiou várias vezes, meu amigo, você não vai ter certeza nunca. Aqui são alguns exemplos de alguns países, como eles trabalham. Basicamente, os Estados Unidos hoje são o país que efetivamente introduziram uma lei para usar essas 4 letrinhas, esse qualificador biológico. Obrigado, de nada. Muito obrigado. Né? Pô, valeu, hein, gente. Falta 10 minutos aqui, pô. Bota meu coisa aqui de volta. Eu vou falar assim esse negócio mesmo, não tem problema não. Bom, então, aí o que acontece? A OMS colocou para consulta pública também, trazer empresas para que treinarem ou testarem essa ideia de usar as quatro letrinhas na prática. Tá? Isso ainda não está publicado, não terminou de fazer esse estudo. Então, a gente ainda não tem nada pronto. Agora, legal tá aqui da Sanofi? Porra, não sei que sacanagem fizeram comigo aí. Aê, garoto! Porra. Só porque eu sou carioca, hein? Esse negócio aqui... Ó, o Bezerra da Silva, hein, gente? Você fica falando de paciente, não quer discutir dinheiro. Os caras meteram lá tudo lá, meu. Você fica aí, aqui é goela abaixo. Tem razão. Bom, mas a gente já tá finalizando aqui, estamos na reta de chegada. Isso aqui são regulamentações da América Latina inteira. Nenhum país tem uma regulação para nomenclatura de medicamento biológico até o momento, na América Latina. Que fique claro. E agora, para terminar, a gente vai fazer um exercício. Médico não é bom de matemática, não, mas aí vocês vão me ajudar, tá bom? Vamos fazer a conta aqui. Isso aqui é o seguinte, é uma base de dados da Europa para reporte de efeitos adversos. Então, eu peguei o Infliximab, que é o produto que a gente tem aqui como biosimilar no Brasil também, e peguei lá na Europa. Na Europa, só para vocês saberem, o produto produzido pela empresa Celltrion, ele tem 2 nomes comerciais, Inflectra e Remsima, tá?
é o mesmo produto, produzido pela mesma fábrica, mas distribuído por empresas diferentes, e por causa disso ele tem 2 nomes diferentes em países diferentes, tá bom? Então vamos lá. Aí eu busquei lá como Rensima. Aí eu achei, isso foi em setembro agora, né? Isso, foi dia 4 de setembro. 576 reportes de efeitos adversos, tá? Para Rensima. Aí eu procurei por Inflectra. 869, quanto que era mesmo, hein? 570 e pouco, vai, 580, com 800, 1.300, 1.400 e pouquinho, vai, 1.440, 1.450. Aí o que eu fiz? Botei como Remicade, que é o produto inovador que está há anos no mercado. Obviamente que o número seria muito maior, né? Não tem, o outro produto está aprovado há 2 anos. Então tem 56 mil. 56 mil mais 57.500, vai, vamos arredondar. Então eu tenho 57.500 pacientes que foram reportados por ter tido efeitos adversos, ou seja, o médico reportou, e eu sei que produto utilizaram, tá bom? Aí o que eu fiz? Pô, vou botar como Infliximab. Não vou botar o nome comercial, vou botar Infliximab. 57.500, né? Pois bem, tem 65 mil. Então, olha só, gente. 8 mil pacientes na Europa tiveram efeito adverso e eu não sei que produto eles usaram. Na Europa. Então, vocês tragam isso para a nossa realidade brasileira e vocês pensem se isso é importante ou não é importante. Muito obrigado. Fui rápido pra caramba. Caramba, acelerou, que é uma beleza. Aliás, quem vê as minhas palestras deve estar sentindo falta daquelas 2 beldades que eu sempre termino. Pois é, desculpa. Cadê? Minhas filhas, também a foto quero. das minhas filhas assim. Tá aí. Não tá. É você Só mesmo. Só eu mesmo. A única beldade sou eu mesmo. É você mesmo. Imagino que Obrigado, elas não precisaram de todo esse tratamento gráfico em 2D para poder estar na foto. Questões. 5 minutos para as questões. Alguém levanta o braço, eu vou até aí. Lá. Eu dou esse pulo aqui em teimosia à segurança do trabalho. Já tomei tanta bronca da galera da segurança do trabalho que eu pulo do palco. Vamos lá. Meu nome é Carolina, eu sou da Recomeçar e sou conselheira nacional de saúde pela FEMAMA e tenho acompanhado muito essa questão dos biosimilares. Inclusive, a gente teve a presença do Dr. Valdair lá na nossa comissão de saúde de pessoas com atenção à saúde das pessoas com patologia, e eu só queria entender um pouco mais essa questão da intercambiabilidade. Porque, na verdade, o que me preocupa é, que eu estava falando aqui com a Paula, o omeprazol, que é um remédio que é sintético, depois de 40 anos, sei lá quantos anos que ele está sendo usado, hoje descobriram que o uso prolongado causa demência, e precisou de vários anos, na verdade, muitos anos, para se chegar a esse estudo ou essa conclusão, né? Então, nessa questão de você ir trocando e fazendo essa intercambiabilidade, o que me preocupa é isso, o que o doutor Ricardo colocou, e como é que a gente consegue explicar isso para um gestor que é pautado numa questão de menor recursos, que o nosso problema não é que a gente quer que ele me dê sempre o inovador, ou que ele me dê o biosimilar. Eu quero que ele tenha um tratamento que eu possa seguir, e que se de repente ele comprou um biosimilar mais barato, então que ele comece com os novos pacientes que ainda não estavam usando o anterior. Eu posso usar essa argumentação. Existe lógica nisso, né? É isso. Quem falou bastante sobre intercambiabilidade, mas o Ricardo tem preferência, se ele quiser tocar, porque pelo espaço que restou. Justiça feita aqui. Vou falar rapidamente. A posição do gestor é muito complicada. Vamos ser honestos, não é fácil. A gente não pode esquecer que... Vamos tirar um pouquinho o gestor. Como é feita a compra? Através de uma lei de licitação, 8666, ok? Então, eles têm que fazer isso. A pessoa ou grupo de pessoas responsável por fazer essa compra é a mesma que compra cadeira, é a mesma que compra caneta, é a mesma que compra borracha. Ou seja, não existe uma questão técnica nessa resolução da compra. Então, é bem complicado. Eu tenho participado de algumas discussões com algumas secretarias estaduais de saúde, que são discussões científicas, mostrando, ou discutindo, na verdade, que essa decisão não é nossa. Quais são os riscos associados, ou o que pode ser feito para você minimizar o risco associado à utilização intermitente de um medicamento inovador e biosimilar, ou biosimilar e outro biosimilar, porque, insisto, hoje a gente tem um medicamento biosimilar aprovado no Brasil, mas em pouco tempo teremos muitos. Então, não adianta deixar para fazer essa política
quando tiverem muitos, a gente tem que pensar nisso agora. Então, a gente tenta discutir mostrando a importância de se ter algum conselho técnico nesse momento da compra. Mas não é simples, porque juridicamente, quem trabalha... Eu fui secretário de Estado, então eu sei como é isso. Juridicamente, você tem que ser by the book, ou seja, o que está ali é o que você tem que fazer, né? Ou você não pode fazer o que não está ali. Então, não é simples. As discussões técnicas são boas, as sugestões que técnicos participem dessa construção de uma licitação, de uma discussão de uma licitação, são boas, mas na prática é difícil, não é simples. Valderílio. Só se você for em segundos, porque se for de novo, a gente vai acabar com o tempo todo. Nessa questão, você não pode usar a justificativa, por exemplo, que não existe esse estudo de intercambiabilidade, então que para determinado grupo que já usa aquele, você não pode usar a 8666, por exemplo. É essa a minha questão. Eu não posso usar isso justificativamente dentro dessa questão técnica? Não, é exatamente sobre isso que eu queria comentar. Uma das coisas é que toda análise ela é feita de molécula para molécula, de produto para produto. Por exemplo, o Remsima, que é um biosimilar do Remicade, ele já tem 4 anos, 5 anos de uso, se a gente contar com o que foi na Coreia, já está indo para o 6º ano. Mais de 90 países utilizando. Eu tenho muitos dados de intercambiabilidade. Esse produto é um produto intercambiável, porque até agora, com todos esses dados que o Ricardo colocou aqui, tem que lembrar também o seguinte, às vezes o paciente relata mais do que um efeito adverso. Não estamos falando de paciente, é número de reportes ali, tá? Então, nesse caso específico, esse produto pode ser intercambiável, ele tem dados. Entende? Mas um produto que não tem dado de intercambiabilidade, por que eu faria troca num paciente que está estável? Esse é o problema. Tá? Um paciente que é naive e vai iniciar o tratamento, tudo bem, ele tem já um ensaio clínico que mostra essa biosimilaridade cabeça com cabeça. Mas ele não tem dados de intercambiabilidade, então eu não estou autorizado a utilizar ainda no paciente que tem estabilidade de tratamento com um produto de inovação. Isso é muito focado em ciência. Na sala do lado fizeram a intercambiabilidade sem qualquer razão, ao que virou do outro lado. Aliás, parabéns para vocês por resistirem aqui a uma balada nesse assunto de biosimilares. Obrigado pela presença de todos. 1 minuto para a última pergunta e resposta. 1 minuto. Pergunta e resposta em 1 minuto. Não, na verdade, o exemplo do omeprazol, na verdade, não é correto, porque realmente algumas medicações, elas podem ter algum efeito a longo prazo que você não tinha como prever antes. Então, não tem nada a ver com intercambiabilidade, só para deixar claro. Eu só quero reforçar essa questão da farmacovigilância. Eu sou uma médica e trabalho no hospital público, e nós somos o Hospital Sentinela. Eu sistematicamente reporto. E a resposta que muitas vezes eu recebo é: doutora, só você reclama, então não deve ter problema esse remédio. Então, a farmacovigilância nesse país é um problemaço. E eu acho que biosimilar ainda é mais controlado, por quê? Porque é um remédio caro e que o biosimilar vai continuar sendo caro. O grande problema são os genéricos, que são baratos, e o controle é zero. É só isso que eu queria dizer. Bom, estamos de acordo? Estamos todos de acordo. O tempo estourou. Agradeço demais a presença de vocês. Andrew, do you want to say thank you for something, for somebody? I am the executive director of the Global Colon Cancer Association, and I want to thank everybody for coming to this important event. And I also want to thank Roche for their generous support for this conference, not only in helping support the conference financially, but also in helping us with the logistics of an international organization coming to Brazil. So thanks very much to Roche. Thank you. Muito obrigado, Ricardo Garcia, Valderílio Feijó, Priscila Torres, e me foge o nome que me deram trocado. Vou pegar aqui. Valdair, professor Valdair. Obrigado a todos aqui. Tem uma fotinha aqui pra gente.